Caroline, boa tarde. Oi, pessoal. Crianças, boa tarde. Crianças, Como vocês estão? É bom ver todos vocês? E ontem, como todos sabem, comemoramos 6 meses do governo Trump. Tem sido um prazer trabalhar com todos vocês, dia após dia, aqui na Casa Branca. 6 meses, a administração mais transparente da história, se me permitem acrescentar. E eu sei que o presidente só queria que eu destacasse suas conquistas nos últimos 6 meses. Se vocês, como todos se lembram, porque todos vocês cobriram isso durante a campanha, o presidente realmente prometeu muitas coisas ao povo americano, mas no topo dessa lista estava derrotar a crise inflacionária de Biden e garantir nossa fronteira e nosso país. E eu acho que todos vocês viram que, em 6 meses, o presidente cumpriu essas duas principais promessas de campanha. A inflação agora está em uma taxa anual de 2,1%. Olhem para a nossa fronteira sul, olhem para os números. Só no mês passado, nenhum imigrante ilegal foi liberado em nosso país. E então vejam o que o presidente fez no cenário mundial. Ele acabou com guerras como Índia e Paquistão. Ele continua trabalhando de forma agressiva para acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Ele obliterou completamente os sites nucleares do Irã. Ele continuou esperançosamente a negociar um cessar-fogo entre Israel e Gaza para acabar com esse conflito e libertar todos os reféns. Vimos muitos dos reféns serem libertados como resultado dos esforços deste presidente. E este presidente está trabalhando dia e noite todos os dias para cumprir as promessas que fez. Você também observa algumas das questões culturais, como abolir DEI do nosso governo federal e das nossas forças armadas, acabar efetivamente com homens nos esportes femininos, que é uma política de bom senso amplamente apoiada pelo povo americano. E então, se você olhar para as fortes ordens executivas do presidente, elas efetivamente acabaram com a castração química de crianças pequenas em nosso país. Hoje mesmo, o Hospital Infantil de Washington, D.C., nesta cidade, anunciou que não vai mais prescrever bloqueadores de puberdade para menores. Isso é uma grande vitória para a América e para nossas crianças. Há mais trabalho a ser feito e o presidente está fazendo isso agora e continuará pelos próximos 3 anos e meio. Mas conquistamos muito em apenas 6 meses. Pode ir em frente. O presidente estava falando sério ou estava brincando esta manhã quando disse que poderia bloquear o acordo do estádio do Washington Commanders se eles não derem um nome ao time? O presidente estava falando sério e, como parte da arte da negociação, parte de suas habilidades de negociação, como você sabe, esportes é uma das muitas paixões deste presidente e ele quer ver o nome desse time mudado. Por que ele está se envolvendo? Por que ele vê isso como parte de sua... Olha, acho que você já viu que o presidente se envolve em muitas coisas nas quais a maioria dos presidentes não se envolveria. Ele é um presidente não tradicional. Ele gosta de ver resultados em nome do povo americano. E se você discutir essa questão com os fãs de esportes em todo o país, e até mesmo nesta cidade, as pessoas apoiam a posição do presidente e a mudança de nome. Miguel. o que nos importa, Caroline? Michael, vai em frente. E Mary. Obrigada, Caroline. Qual é a reação da Casa Branca ao senador Chuck Grassley divulgando o anexo formalmente classificado de Clinton, mostrando que o FBI, liderado por Comey, falhou em investigar o uso de um servidor de e-mail privado por Hillary Clinton e também falhou em investigar os pendrives com riscos à segurança nacional e os e-mails do presidente Obama? Infelizmente, isso não é nenhuma surpresa. E acho que é por isso que você viu o FBI abrir investigações sobre o indivíduo que você mencionou e alguns outros também. Carolina, por que o presidente ordenou ao FBI que divulgasse todos os arquivos de Epstein? Coloque tudo para fora. O presidente disse que se o Departamento de Justiça e o FBI quiserem prosseguir com a divulgação de mais evidências confiáveis, devem fazê-lo. Quanto ao motivo pelo qual fizeram ou não ou farão isso, você deve perguntar ao FBI. Vá em frente. Gostaria de ver informações, Caroline? Cabe ao procurador-geral. O presidente tem alguma mensagem para os países que planejam participar da conferência sobre a solução de 2 estados realizada lá? Não tenho certeza se ele tem uma mensagem específica para esses países. Acho que a mensagem do presidente sobre esse conflito que temos visto no Oriente Médio, que já dura tempo demais e se tornou bastante brutal, especialmente nos últimos dias. Você viu relatos de mais pessoas morrendo? O presidente nunca gosta de ver isso. Ele quer que as mortes acabem, quer negociar um cessar-fogo nessa região e deseja ver todos os reféns libertados de Gaza. Isso tem sido uma das principais prioridades deste presidente. Nestes 6 meses, vimos muitos reféns sendo libertados, incluindo o último refém americano vivo, Edan Alexander, o que foi resultado dos esforços diplomáticos e da abordagem desta administração para acabar com esse conflito.
E, novamente, este é outro conflito que o presidente herdou da administração anterior, que era tão fraca e incompetente que levou a muito caos e morte ao redor do mundo. Mas este presidente está focado em resolvê-lo. Carolina. Kelly, vai em frente. Obrigado. Então, em 6 meses, o presidente também sofreu alguma resistência de membros de sua própria base MAGA, especialmente na questão dos arquivos de Jeffrey Epstein. O presidente está satisfeito que seus próprios apoiadores não estão atendendo ao seu pedido para deixar isso para trás e seguir em frente? Eu sei que o presidente rejeitaria isso, Kelly. Na verdade, ele citou no fim de semana algumas pesquisas mostrando que sua aprovação dentro do Partido Republicano está, na verdade, em um nível recorde. Atualmente, ele está com 90% a 95% nas pesquisas entre os republicanos. Isso é mais alto do que qualquer presidente republicano ou qualquer líder deste partido já teve. O presidente é o criador e o líder do movimento Make America Great Again. É uma criação dele, que ele fez, e ele sabe o que seus apoiadores querem. Eles querem transparência, e ele tem dado isso a eles em todos os aspectos quando se trata de tudo o que esta administração fez, especialmente quando se trata do próprio presidente respondendo perguntas de todos vocês e do corpo de imprensa quase diariamente, várias vezes por semana. Nenhuma pergunta está fora dos limites aqui na Casa Branca, não apenas para o presidente, mas para mim também, Kelly. Sobre Campatel. Mais uma vez, como acabei de responder, o presidente pediu ao procurador-geral e ao diretor do FBI que divulgassem qualquer evidência confiável que encontrassem. E ele também sinalizou a eles no fim de semana para prosseguir com a divulgação dos documentos do grande júri que estavam sob sigilo por vários juízes em todo o país. E acredito que o procurador-geral tomou as medidas legais adequadas para fazer isso. Kelly. Além disso, Israel parece ter intensificado alguns ataques em Gaza. O presidente expressou sua frustração com Netanyahu. E como isso impacta esse conflito? Bem, veja, o presidente mantém uma boa relação de trabalho com o primeiro-ministro Bibi Netanyahu e continua em comunicação frequente com ele. Ele foi pego de surpresa pelo bombardeio na Síria e também pelo bombardeio de uma igreja católica em Gaza, que, como você sabe, abordei na minha coletiva da semana passada. E em ambos os casos, o presidente rapidamente ligou para o primeiro-ministro para corrigir essas situações. E vimos o secretário Rubio intervir no caso da Síria. Vimos uma diminuição da tensão lá. E quanto ao bombardeio da Igreja Católica em Gaza, o primeiro-ministro divulgou um comunicado dizendo que foi um acidente e que lamentavam profundamente essa ação, em nome do Estado de Israel, após sua conversa com o presidente. Jordânia. A Casa Branca já se posicionou sobre o projeto de lei de visto de trabalho da Maria Salazar. E você, o presidente quer sancionar um programa para ex-ferrais? Novamente, eu sei, você me perguntou sobre isso na semana passada e lamento informar que minha resposta continua a mesma. Acho que esse não é o foco da Casa Branca no momento em termos de prioridades legislativas. Mas certamente prometo que vamos obter um relatório sobre o projeto de lei. Mas, como já reiterei para você antes, o presidente não apoia anistia para criminosos estrangeiros ilegais. E acho que a trágica circunstância que ocorreu na cidade de Nova York neste último fim de semana ressalta a prioridade deste presidente em proteger nosso país e deportar criminosos estrangeiros ilegais e ameaças à segurança pública do nosso país e da nossa comunidade. Essa é a prioridade deste presidente no momento. Os americanos têm se mostrado mais hesitantes em relação às diferentes formas como o presidente Trump tem conduzido a questão da imigração. Eles acham que isso está indo longe demais. A Casa Branca vai limitar de alguma forma como as leis de imigração são aplicadas. Acho que o governo Trump vai continuar focando na remoção de ameaças à segurança pública e criminosos estrangeiros ilegais da cidade santuário. O próprio presidente disse que essa é a prioridade dele nesta administração e a grande maioria dos americanos ainda apoia a remoção de criminosos ilegais e hediondos de suas comunidades. E no final das contas, a melhor pesquisa já realizada foi em 5 de novembro, quando quase 80 milhões de americanos votaram para reeleger este presidente, em grande parte por causa de suas políticas de imigração. E vimos que eles foram um sucesso retumbante. Mais uma vez, nenhum estrangeiro ilegal foi liberado no país no mês passado. Isso é algo bom para todos nós que estamos aqui e para os americanos em todo o país. Relatórios, claro, que o presidente Trump ou agentes do FBI analisando os arquivos de Epstein foram instruídos a sinalizar o nome do presidente Trump se ele surgisse. Isso é algo que o presidente sabia ou algo que ele ordenou que aqueles agentes ou o Departamento de Justiça fizessem? Não acredito que a Casa Branca soubesse disso.
Você teria que perguntar ao FBI, Caroline. O presidente Trump está satisfeito com a distribuição da ajuda em Gaza neste momento? Olha, o presidente é o motivo pelo qual a ajuda está sendo distribuída em Gaza. Ele quer ver isso acontecer de forma pacífica, onde mais vidas não sejam perdidas. Ele odiou ver as imagens de mulheres e crianças passando fome, precisando desesperadamente dessa ajuda, e é por isso que esta administração encontrou uma solução criativa para levar essa ajuda à região. E queremos garantir que essa ajuda seja entregue às pessoas que precisam, mas certamente não caia nas mãos de terroristas. Acho que as duas coisas podem ser feitas ao mesmo tempo. Olha, é uma situação muito difícil e complicada, novamente, que o presidente herdou por causa da fraqueza da última administração. E acho que ele deve ser aplaudido, assim como a administração, por terem encontrado uma solução criativa para levar ajuda à região. O presidente quer ver paz, e ele tem sido bem claro sobre isso. E nossa equipe de segurança nacional continua trabalhando nisso todos os dias. Mas é claro, é muito complexo, Marca. Sobre eu. O secretário de Comércio dirigiu duras palavras ao presidente do Federal Reserve. Olá, Mark. Você está entrando sorrateiramente aí atrás. Eu queria ser mais alto. O secretário de Comércio, no fim de semana, criticou duramente o presidente do Federal Reserve. A Casa Branca enviou mensagens contraditórias sobre a segurança do cargo dele. Powell poderá concluir seu mandato como presidente do Federal Reserve? Olha, Mark, o presidente já falou sobre isso e respondeu essas perguntas para você de forma bastante detalhada no Salão Oval. Ele não tem planos de demitir o presidente do Fed, mas tem sido muito transparente ao expressar seu descontentamento com a gestão do Fed por Jerome Powell e também com suas políticas. E o presidente está certo, aliás, ele vem dizendo isso há um tempo, mas finalmente economistas e especialistas estão concordando com ele que Jerome Powell deveria cortar as taxas de juros. Se você olhar para o nosso país, por todos os indicadores econômicos neste momento, ele está prosperando. Veja os trilhões de dólares que o presidente trouxe em investimentos estrangeiros. Veja a inflação, como eu disse, continua caindo. Ele basicamente derrotou a inflação em apenas 6 meses. Se você observar a enorme campanha de desregulamentação que esta administração lançou, veja o custo dos produtos. O preço do petróleo caiu 20%. Adicionamos 700 mil empregos à economia em apenas 6 meses. O setor de manufatura está voltando a crescer. Por todos os lados, esta é uma boa economia. Na verdade, o Wall Street Journal, onde quer que você esteja, realmente reconheceu isso hoje. Eles disseram que a economia recuperou sua confiança, que é uma forma de dizer isso. Mas eu acho que isso é verdade e acredito que o presidente do Fed precisa baixar as taxas de juros. O presidente está certo sobre isso. E, finalmente, as pessoas estão alcançando o presidente sobre isso. Brian, vá em frente. O presidente compartilhou com você alguma ideia adicional sobre a privatização da TSA? Privatização da TSA. Não ouvi falar sobre isso, mas talvez seja uma boa ideia. Acho que todos concordamos que há um pouco de burocracia quando você passa por um aeroporto. Mas vou falar com o presidente ou talvez você mesmo possa perguntar a ele na próxima vez, Brian. Vai em frente. Caroline, o Congressional Budget Office divulgou hoje estimativas atualizadas sobre o Big Beautiful Bill, agora que ele é lei. Eles estimam que o déficit aumentará em uns 3,4 trilhões até 2034 e 10 milhões de pessoas perderão a cobertura de saúde até 2034. Eu sei que vocês são críticos com o CBO. Em termos mais amplos, há alguma preocupação por parte da administração de que esse projeto de lei, agora que virou lei, aumentará o déficit de alguma forma ou removerá alguém do seguro de saúde que ele tem como cidadão? Não. Veja, esse projeto de lei foi um grande projeto de lei para o povo americano. Foi o maior corte de impostos para famílias de classe média e trabalhadora na história do nosso país. E o presidente quer ver este país colocar sua situação fiscal em ordem. É por isso que este foi um projeto de lei fiscalmente responsável. Uma das peças legislativas mais conservadoras em termos fiscais, considerando seu tamanho que já passou pelo Capitólio. E o presidente quer reduzir nosso déficit. É por isso que ele está efetivamente usando tarifas para trazer mais receita para os Estados Unidos e, finalmente, pagar nossa dívida que foi criada por presidentes de ambos os lados por muitas e muitas décadas. John. Faltam 11 dias para o prazo final de tarifas comerciais de 1º de agosto. O que podemos esperar entre agora? Em termos de potenciais anúncios de acordos comerciais com qualquer país. Olha, posso dizer que a equipe comercial e o próprio presidente continuam muito engajados com países ao redor do mundo quando se trata de nossos acordos comerciais. O presidente das Filipinas visitará a Casa Branca amanhã. Talvez isso seja um tópico de discussão. Vocês todos verão por si mesmos no Salão Oval, como sempre. Mas o prazo de 1º de agosto é apenas, na verdade, a data de início.
de quando os Estados Unidos da América começarão a arrecadar essa receita de todos os países ao redor do mundo para os quais o presidente enviou essas cartas. Você pode ver mais algumas cartas antes de 1º de agosto, John. Você também poderia ter mais alguns anúncios comerciais. Bem, posso dizer que o presidente, o secretário do Tesouro, o secretário do Comércio, o embaixador Greer, todos continuam em comunicação constante com nossos parceiros comerciais. Vai em frente. Sim, Chay. Muito obrigada. Como você viu as negociações tarifárias com a Coreia do Sul sendo fundamentalmente diferentes daquelas que foram realizadas com o Japão em termos de abordagem e resultados? Posso verificar o status das negociações comerciais com a Coreia do Sul para você. Carolina. Enviado especial em visita ao Líbano para tratar da resolução do Hezbollah. O presidente Trump ainda acredita que... Quem está visitando? Tom Barra. Tom Barra. Ok. O enviado especial Tom Barra está visitando o Líbano para tratar de assuntos com o Hezbollah. O presidente Trump ainda acredita que a diplomacia pode funcionar com o Líbano enquanto o Hezbollah... Olha, acho que o presidente quer ver a diplomacia funcionar com o Líbano e todos os parceiros no Oriente Médio. Sabe, o presidente tem sido muito claro quando se trata de suas prioridades para o Irã. Ele destruiu a capacidade nuclear deles. E entendo que o governo continua aberto a negociações com o Irã se considerarmos necessário. Quanto à viagem de Tom Barra, sei que o presidente o apoia e ele está fazendo um ótimo trabalho na Síria. Carolina. Muito obrigada, Caroline. Segundo o Comitê Judiciário da Câmara, o governo Biden enviou quase $1 bilhão em fundos dos contribuintes para a organização de esquerda em Israel, Bravo. Qual a reação da Casa Branca? Bem, não é surpresa para mim que o governo anterior tenha enviado bilhões de dólares para o exterior para prioridades inúteis que não promovem os interesses dos Estados Unidos. Temos visto muito disso e é por isso que esta administração tem se concentrado muito em recuperar grande parte desse dinheiro e garantir que o governo americano esteja gastando o dinheiro dos impostos americanos nas prioridades dos Estados Unidos. Obrigado, pessoal. Vejo você mais tarde. Valeu. Obrigado.